O vídeo de ontem não saiu por motivos de força maior, e muito maior que a minha, chamado Nicole Starosta, minha filha, que exigiu um pouco mais de atenção deste papai dela. Mas hoje, pessoal, nós vamos tratar de dois assuntos centrais. O primeiro diz respeito a umas declarações que eu achei um pouquinho estranha do secretário extraordinário de reforma tributária do Ministério da Fazenda, o Bernard App. E segundo lugar, parece que amanhã vai cair o preço dos combustíveis, acho que até o final do mês, na virada sobe de novo. Vamos analisar um pouquinho o que está acontecendo. Será que é um abrasileiramento dos preços do petróleo ou será que são condições mesmo do mercado internacional? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, como antecipei na introdução do vídeo, a autoridade do Ministério da Fazenda, Bernard App, falou algumas coisas a respeito da perspectiva, pelo menos do governo, sobre a reforma tributária e soltou algumas pérolas capazes de causar algum tipo de estranheza, diríamos assim. Primeira coisa que ele disse: um dos pressupostos da reforma tributária é manter a carga tributária. Como é que é? Em primeiro lugar, se ele está afirmando isso, quer dizer que os impostos não vão cair. Mas também, segundo essas palavras, não deveriam subir em relação à riqueza gerada pelo país. Mas como é que a gente pode levar isso a sério? O governo federal, em várias de suas instâncias, está falando que tem que arrecadar mais, está procurando 90 bilhõezinhos aqui, está excedendo o teto de gastos e fazendo uma série de medidas visando realmente aumentar a sua participação arrecadativa no bolo da riqueza nacional. Relembrando, a carga tributária brasileira, segundo algumas visões, são várias delas, pode oscilar entre 36% a 39% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil. É uma das mais altas do mundo e nas dimensões de uma nação como o Brasil, de uma economia como a brasileira, é a mais alta, só vai perder eventualmente para alguns países da Europa, como a Hungria e os países nórdicos. Então, nós já estamos pagando imposto demais. Ele diz que não pode reduzir carga tributária e também, em outras palavras, diz que não pode aumentar. E aí essa proposta do governo federal, dentre outras coisas, quer colocar no mesmo saco impostos sobre produtos e serviços. Como nós sabemos aqui no Fora de Curva, o imposto sobre serviço é de alçada municipal. E aí eles unificariam tudo, teria uma transição, os estados perderiam, teria uma confusão bárbara. Chega um momento em que ele diz uma coisa nesse debate, olha só. Além disso, disse App, eu estou lendo o texto da CNN, vários estudos mostram que com o efeito positivo da reforma tributária sobre o crescimento, todos os estados e todas as capitais do Brasil vão arrecadar mais do que arrecadariam sem a reforma tributária. Olha, gente, pelo jeito que está a economia brasileira, dizer que municípios e estados vão arrecadar mais só se aumentar impostos, aumentar a carga tributária. Então, como dizem lá nos países nórdicos, vou repetir o que eles falam, há algo de podre fedendo no reino da Dinamarca. No caso é no Brasil. Sim, a proposta deles é aumentar impostos, carga fiscal, e aparentemente estão disfarçando essa questão com alguns subterfúgios. Espero que o Congresso Nacional não caia novamente nessa lorota. O eleitor tem que pressionar o seu parlamentar no sentido de não admitir mais alta de impostos. O caminho deve ser exatamente o contrário, reduzir impostos para ativar mais a economia, e não é o que está acontecendo, lamentavelmente. Segundo ponto a tratar hoje, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, anunciou a todos os ventos, em coletiva de imprensa, com muita gente, que o preço dos derivados de petróleo vão cair no Brasil a partir de amanhã. Segundo ele, a gasolina vai ter uma queda na Petrobras, na saída da Petrobras, de 12,6% e do diesel 12,8%. E diz ele que isso já é efeito prático de uma nova metodologia de cálculo do preço dos combustíveis aqui no Brasil, se desvinculando da metodologia adotada em 2016, onde o preço era a reação de uma paridade entre a cotação do real e o preço internacional do petróleo. E quanto a isso, eu tenho a dizer o seguinte: eu fiz o cálculo de quanto variou o preço do petróleo nos últimos 30 dias no mundo e a variação cambial. Eu encontrei o seguinte: se fosse aplicar a metodologia anterior,
o desconto ou o barateamento dos combustíveis no Brasil a partir do petróleo, lógico que derivados têm alguns custos diferenciados, nós vamos pegar o petróleo, seria de 11,9%. Praticamente a mesma coisa que o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prat, está falando que está concedendo de maneira independente para os brasileiros. Então, ou foi uma grande coincidência que a metodologia anterior bateu com a atual, ou simplesmente seguiram ainda o que foi estabelecido em 2016. E sobre essa questão, eles falam em abrasileirar, como eu já disse, o preço do petróleo. Gente, eu até entendo que o preço dos combustíveis aqui no Brasil está alto demais. Se nós temos essa vantagem competitiva e a Petrobras é quase que uma monopolista na geração de combustíveis, na produção de petróleo aqui no Brasil e também com grande hegemonia na produção e refino, e já que ela é meio estatal, meio empresa privada, ela deveria privilegiar sim os interesses brasileiros. Nós temos aquela questão que eu acabei de dizer. Ela ao mesmo tempo estatal, ao mesmo tempo privada. Ou é uma coisa ou é outra. Eu prefiro que seja privada, mas se for estatal, sim, ela tem que beneficiar a população brasileira, mas não tendo prejuízo, porque depois vem um rombo desse tamanho aqui, que quem vai pagar no final das contas seremos nós, como nós pagamos até hoje, provavelmente, os efeitos lá do Petrolão em 2014, 15 e 16. Mas a questão que eu venho propondo é a seguinte: melhor mesmo é privatizar a Petrobras, dividi-la em partes e fazer leilão, abrir o mercado de petróleo no Brasil para que empresas brasileiras e até estrangeiras consigam operar de maneira mais livre no mercado, que certamente com a abundância de petróleo que nós temos na costa brasileira e em vários pontos onde parece que há grandes potenciais, como a foz do Rio Amazonas, a realidade é que com competência e competitividade, o preço desse combustível, o preço do petróleo no Brasil poderia ser muito menor do que é. E essa queda de 12% que eles estão falando, da nova metodologia, brasileiramento, até acho que eles poderiam intervir naquela questão que eu toquei algum tempo atrás sobre o preço CIF. A base de formação do preço do petróleo no Brasil parte do pressuposto que a gente está importando tudo, com todo o custo de importação, de frete e todas as outras coisas. Isso não é verdade, a maior parte é produzida aqui e considera que todos os barrilzinhos que nós consumimos, todo litro de gasolina, de diesel que nós consumimos, vem de um país lá no Oriente Médio ou longe daqui do Brasil. E não é verdade. Isso acaba inflando muito o preço final do nosso combustível e, em parte, explica por que os dividendos dessa estatal, a Petrobras, são tão elevados. Mas só para concluir a questão e partir para o encerramento do Fora de Curva de hoje, essa queda que estão falando de 12,5%, 12,8% no preço dos combustíveis a partir de amanhã, aparentemente tem uma data definida para transformar o nosso sorriso em um choro. O que vai acontecer na virada desse mês? Os estados vão retomar a cobrança de um ICMS mais elevado sobre os energéticos. Não só sobre combustíveis, mas também sobre energia elétrica e telecomunicações. Então, muito provavelmente, se não houver alguma negociação, essa alegria para o povo que está acontecendo agora vai ser revertida numa nova tristeza daqui a 2 semanas, o que é lamentável. E uma última informaçãozinha antes de encerrar o vídeo de hoje. Por falar nisso, vou repetir, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e quem não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui no Fora de Curva, seja muito, mas muito bem-vindo. Última informação do dia, com uma rápida análise. Setor de serviços divulgou sua informação do desempenho referente ao mês de março. E até temos uma boa surpresa, um crescimento de 6,3% em relação a março de 2022, recuperando um pouco a descendente que estava nessa taxa de crescimento. Lembrando, em fevereiro estava 5,2% em relação a fevereiro do ano passado, agora em março deu uma acelerada de 6,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso é uma boa notícia, espero que continue assim, mas que, pelo que eu estou vendo na produção industrial, no emprego e nas vendas do varejo,
a coisa não vai ser tão tranquila assim nos próximos meses. Mas vamos torcer pelo Brasil, vamos torcer para que tudo dê certo e que o Eduardo Starosta, aqui no Fora de Curva, nesse aspecto esteja errado. Acho que os juros vão continuar elevados por conta da inflação que não cede como deveria, e isso sim reprime consumo, reprime emprego, mas pelo lado da autoridade monetária, do presidente do Banco Central e sua diretoria, não tem muito o que fazer. Enquanto a inflação não ceder, não pode baixar juros. E de jeito nenhum pode-se dizer que o Dr. Roberto Campos Neto esteja num beco sem saída. Ele está num labirinto. Pelo menos é o que os médicos diagnosticaram. Ele está afastado por alguns dias com labirintite. Desculpe a piadinha de mau gosto, mas não resistia. Um abraço a todos, até breve. Tchau, até mais, gente.